qual unidade de medida costuma ser utilizada para verificar a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU? Letra A, MB/S, letra B, MIPS, letra C, MBPS, letra D, GBPS e a letra E, KB/S. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta dessa questão? Porque a questão pergunta, observa, qual unidade de medida costuma ser utilizada para verificar a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU? Observa, é a velocidade com que o processamento é executado em uma CPU. A questão não está pedindo a velocidade de transmissão de dados em uma rede, como o caso da internet. Porque quando a gente fala de velocidade de conexão na internet, taxa de transferência de dados nas redes, aí tudo bem, mas a questão não estava pedindo velocidade de acesso à internet, a questão não estava pedindo taxa de transferência de dados, não estava pedindo taxa de transferência de dados nas redes, a questão está pedindo qual unidade de medida costuma ser utilizada para verificar, observa, a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU. Professor, quem é a CPU? CPU é a unidade central de processamento. CPU é o processador do computador. E esse processador, ele obviamente vai processar dados em uma velocidade, certo? O que a questão quer saber é qual é a medida que nós costumamos usar para verificar a velocidade com que o processamento é executado nesta CPU, neste processador, nesta unidade central de processamento. Porque a letra A indicou ali MB/S, a letra B MIPS, a letra C MB minúsculo PS, a letra D GBPS, a letra E KB/S. Normalmente essas medidas aqui, a maioria delas está atrelada a medir a velocidade de acesso às redes de computadores, a velocidade de acesso à própria internet, ou a taxa de transferência de dados na internet, ou a taxa de transferência de dados nas redes de computadores, né? Mas observa comigo agora, quando a gente fala de verificar a velocidade de um processamento executado na CPU, nós temos como um dos principais elementos de medida MIPS, que significa Millions of Instructions per Second, que é milhões de instruções por segundo. Ou ainda outra medida poderia ser o GIPS, que seria bilhões de instruções por segundo. Então, quando a gente fala em aferir a velocidade de um processamento executado dentro da CPU, a velocidade de processamento executada dentro de um processador, isso não é taxa de velocidade de internet, não é velocidade das redes. Portanto, isso é medido em uma outra medida, que é a quantidade de instruções que é possível processar a cada segundo, porque um processador, ele processa instruções de processamento. E uma das formas de medir a velocidade desta CPU é a quantidade de instruções que esse processador consegue processar a cada segundo, que nós chamamos de MIPS, milhões de instruções por segundo, também conhecido como MIPS. Agora, um outro ponto importante, existe um outro tipo de medida que também permite verificar a velocidade com que um processamento é executado em uma CPU. Além do MIPS, que é milhões de instruções por segundo, existe também o chamado FOPS, que traduzindo para o em inglês é Floating Point Operation per Second. Aqui nós poderíamos traduzir para o português operações de ponto flutuante por segundo. E aí existe os megaflops, que é o MFlops, que são milhões de operações de ponto flutuante por segundo, e os gigaflops, ou GFlops, que são bilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Então, as duas medidas que a gente costuma usar para aferir a velocidade do processamento são as milhões de instruções por segundo, os MIPS, MIPS, e os FLOPS, a quantidade de operações de ponto flutuante que ele consegue fazer por segundo, que pode ser o MFLOPS, que é os megaflops,
milhões de operações de ponto flutuante por segundo, ou GFLOPS, os gigaflops, bilhões de operações de ponto flutuante por segundo. São medidas mais técnicas, mas que a gente tem que entrar na prova sabendo, né? Portanto, aqui, pessoal, a resposta é a letra B de Brasil para essa questão. Por que não era a letra A? Porque a letra A significa megabytes por segundo. Essa é uma medida mais utilizada quando realizamos downloads de arquivos. MBPS significa megabits por segundo, e esse é um padrão mais utilizado para medir a velocidade de acesso às redes de computadores, a taxa de transferência de dados nas redes, como a própria internet. Então, a velocidade de acesso à internet, a taxa de transferência de dados nas redes, é muito comumente medida ou em megabits por segundo, MBPS, ou em gigabits por segundo, que é GBPS. O megabits por segundo significa milhões de bits por segundo, e o GBPS, o gigabits por segundo, significa bilhões de bits por segundo. E o KB/S é kilobytes por segundo, também muito utilizado para medir o download, a velocidade do download de determinados arquivos. Então, geralmente, MB maiúsculo /S, que é megabytes por segundo, e o KB maiúsculo /S, que é kilobytes por segundo, é mais usual para medir a ideia do download, a velocidade do download de um arquivo. O Luan Gomes perguntou assim, GHz seria unidades de medida de quê? Muito importante a pergunta do Luan Gomes, observa, muito importante. Gigahertz é medida de frequência e megahertz também indica a frequência de processamento de um processador, de uma CPU. Indica quantos ciclos de processamento aquele processador consegue realizar por segundo. Então, quando a gente fala de gigahertz, GHz, significa gigahertz, isto é, bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então, GHz, repetindo, gigahertz, bilhões de ciclos de processamento por segundo. MHz, que é o megahertz, é milhões de ciclos de processamento por segundo. Então temos o GHz, isso significa então ciclos de processamento por segundo e também está intimamente ligado ao desempenho do processador. Também é um indicativo, ao final das contas, de velocidade desse processador. Por exemplo, ter um processador de 3 GHz significa que ele pode fazer até 3 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Um processador de 2 GHz pode fazer até 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então, ao final das contas, isso também é uma medida de desempenho e velocidade do processador, embora Hertz indique frequência, é quantos ciclos de processamento ele consegue processar a cada segundo, certo? Beleza, pessoal. Então, matamos a charada aqui. Resposta, letra B de Brasil para esta questão.